Senhoras e senhores, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. No comando dessa mesa este que vos fala, Luciano Trevisan, e ele que faz o papel, ele que com a sua risada terapêutica, né, faz o papel de tira-bom deste processo de interrogatório, Érico Pérez. Eu queria saber, o Luciano com essa barba do Robin Hood, o que ele tem de tirar mal, né? Com esse cavanhaquezinho do Robin Hood. Não. Prossiga. Só temos tiras bons aqui, não vem essa Prossiga. história aí. Prossiga, Érico. Eu tô gostando da barbichinha Tá que tá bom. vindo aí. A sua opinião é relevante. Eu sei que é. Tá bom. Mas hoje, sem muita enrolação, vamos começar a apresentar a nossa convidada, né? Posso? Estou autorizado? Mas completamente. Ela é formada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia, também tem graduação e pós-graduação em gestão de trânsito. Ela já foi professora, coordenadora de escola, diretora de escola. Ela já foi professora também na escola de trânsito do DR. Isso. Ela também é a atual e já foi diretora do DBTran na outra gestão do Kleber Fontana e é a atual diretora do DBTran. Um feito raro, né? Permanecer por 2 mandatos no mesmo cargo já é uma coisa pouco comum. Exatamente. Ela é envolvida em atividades que garantem qualidade de vida, né? Está envolvida nas trilhas, nas caminhadas, integra diversas turmas do pedal. Ô, louco. Estamos falando da mãe do Luiz Henrique e do João Pedro, a esposa do Jair, Marilda Galvão Ribeiro, que prefere ser chamada de Mari. Mari, seja bem-vinda, Vamos Mari. revelar esse segredo, inclusive, né? Vamos, né? Pessoal, é pra chamar de Mari, tá? Então tá. Esquece esse Marilda aí que ela não gosta. Não é chegada. Mas é um dos maiores currículos aí, né? O Luciano até tava meio sem fôlego aí pra ler Fiquei tudo, né? surpreendida. Eu fiquei impressionada. Isso que ela, assim, eu não fiz questão de perguntar o nome de todos os familiares, porque esta mulher ela faz parte de uma família com 10 irmãos. É. Já pensou se eu tivesse que memorizar aqui o nome dos 10 irmãos da Marilda? Nem eu lembro. Boa. Muito bem. Complexo. Muito bem. 10 não é bem assim, né? 10, Pois é. 10 irmãos. Mas, Marilda, a gente tem um processo aqui tradicional que é de falta de educação, que a gente deixa o convidado na geladeira por alguns segundos. Eu estou tentando ser mais breve. Não, alguns realmente. segundos. Eu vou falar nem minuto, né? Que é para não assustar. Tá. Enquanto a gente fala dos nossos patrocinadores, que já estão na tela, né, Ô, louco. Duduzinski? Não, mas aqui é... Exato. Não, a competência menino do Dudu é assustadora. Aham. Nosso patrocinador número 1, né, Iraci Cafeteria e Confeitaria, que nos fornece essa maravilhosa cuca, esse salame belíssimo. Né? E que completaram 10 anos aí nessa semana, né? Exato. E divulgaram nas redes sociais, inclusive, o projeto. Divulgaram o projeto, finalmente. Aí. 3D do projeto que eles têm aí para ampliar, para mudar totalmente. Fizeram uma live, layout. né? O André e a Ju ali contando sobre toda essa... live eu não vi. Não, ficou bem legal, bem legal. Que bom. Vai ficar muito bonita a nova Iraci Cafeteria. Exatamente. Nosso outro patrocinador é a Inovata Ambientes, empresa do Gelson e do Fernando. Uma empresa que produz ambientes com muita qualidade, com muita beleza e com muita tecnologia, e que é reconhecida também pelo seu pós-venda. Sua vez? Minha vez. Agora, Meriz Hospitalar, outra grande empresa aí que se destaca muito no setor deles. Extremamente responsáveis, a empresa da Nick e do Eduardo aí, só estão crescendo. Recebeu elogios de todas as autoridades da área de saúde que aqui estiveram. Exatamente. Leia-se Cíntia Ramos. Mas elogiou muito. Mas elogiou verdadeiramente. Exatamente. Com firmeza. Exatamente. Com propriedade. E nosso próximo patrocinador? Instituto Bobinotti, dos profissionais Gisele Bobinotti, que é nutricionista, e dos irmãos odontólogos Rafael e Eduardo Bobinotti, que cuidam da beleza e da saúde e do sorriso das pessoas. Exatamente. E bom, lembrar o pessoal então de se inscrever no nosso canal, Isso. né? Clicar no botãozinho para se inscrever, para curtir, para comentar, falar o que estão achando aí. Agradecemos muito aí para fazer com que o nosso canal continue crescendo. E bem, dito isso, voltamos para Marilda. Hoje foi rápido, hein? Foi rápido, Foi. né? A gente está melhorando, Depois de severos puxões de orelha, estamos melhorando. A excelência aqui tá incrível. Exato. Mas conta pra nós, Mari, tá faceira? Tô sempre faceira. Sempre faceira é uma boa resposta. Boa, né? Não, e ela aparece mesmo, né?
A Mari parece sempre faceira mesmo. Uhum. A gente... Muito bem. Então vamos iniciar nossa conversa, Mari. Conta pra nós quem é a Mari. Que pergunta complexa, né? Mas aí ó, já começamos bem, né? Eu sou uma pessoa bem-humorada, uma pessoa leve, de bem com a vida, Uhum. uma pessoa determinada, né? Uma pessoa que está sempre buscando aprender, conhecer, né? Porque é da minha natureza isso, né? Então, não sei como eu me definiria, né? A gente tem dificuldade Não é fácil, não. de falar sobre a gente, né? Mas Uma pessoa- sim, uma palavra assim que eu me defino é leveza, sabe? Uhum. Sou leve. E com humor afiado, né? E com humor afiado, rápido, Bem, mas- rápido no gatilho. Aham. né? Sagaz o humor. E às vezes, assim, até assusta, né? Porque você pensa que ela tá falando sério. Né? Exatamente. Ela tem uma habilidade para fazer o humor e ficar séria também. Fica sério. Também não é pra qualquer um. Muito bem, vamos adiante então. Né? Vamos então. A Marilda cresceu. Vamos chamar, desculpa. A Mari. Eu vou. Ele eu vou. falou, eita, Eu Marilda, falei, Marilda, não. Marilda. Eu tô Chama tão de acostumado a Mari. ler o nome dela, né, nas notícias que são produzidas, e lá tá sempre Marilda. Então eu preciso me reeducar. Vamos lá então. Né, me reeducar. Pode me chamar de Mari. Mari, você cresceu numa família com muitos irmãos. Você tem 10 irmãos. Deve ser uma época que realmente não havia podcast, né, para as pessoas assistirem. Não tinha televisão, não tinha podcast, não tinha nada. Não né? tinha. Como é que foi essa infância? Formação de Aonde mão de foi? obra. Como foi e onde foi essa infância? Então, né, meus pais, meu querido pai já falecido, faz anos já. Nós somos em 10 irmãos, né? Eu sou a penúltima. Minha mãe, ela quando eu tinha 40 anos, ela engravidou de mim. Nossa. Numa fase muito complicada, né, da vida deles, de uma extrema pobreza que eles estavam passando, enfim, já tinham, né, 8 filhos, mais um, e então eu tenho assim muita consideração pelas minhas irmãs mais velhas também, que também fizeram um papel de mãe, Uhum. né, um ia criando o outro. A minha mãe na época era muito doente, mas a gente sempre foi aqui de Francisco Beltrão, né, a família da minha mãe Barbieri, do meu pai Galvão. Então, lembro da minha, assim, dos primeiros anos ali na Água Branca, né? Uma infância... A nossa infância, como eu vou dizer assim, é como se eu tivesse... Hoje eu olho para trás, é como se eu tivesse vivido numa outra época que não tinha uma diferença, talvez, de um século para a modernidade que é hoje. Porque como a minha mãe e meu pai criaram os filhos mais velhos, eles criaram os mais novos também, da mesma forma, na mesma rigidez, sabe? Sim. Minha mãe era muito rígida, muito... Ela não tinha como ser diferente, né? Com toda aquela, imagina o que Ainda era, mais gente. com Todas 10 aquelas pra crianças. cuidar, né? Pensa, Uhum. que dificuldade. E o meu pai era uma pessoa assim, que era o sonhador, era a pessoa... Eu tenho muito humor do meu pai, sabe? Então, ele era aquela pessoa que sonhava, fazia a gente sonhar, sabe? Então, isso é uma coisa, uma característica que ficou muito forte da minha família, que eu tenho essa lembrança. É da convivência com aquelas pestes, né, dos meus irmãos mais velhos, que tu aprende tudo na família, né? São quantos meninos e quantas meninas? 6 homens e 4 mulheres. Tem um irmão meu que já é falecido. Mas eu sempre digo, você aprende a todas as emoções, né? O amor, o ódio, o perdão, tudo com os irmãos, né? Uma infância, assim, que a gente brincava muito, a gente criava os nossos brinquedos, né? Trabalhava muito também, porque não tinha outra. Teve fases, assim, que a gente dividia um ovo na janta, um ovo frito. Eu me lembro muito bem da minha mãe dividindo um ovo frito, metade para cada filho. Então, assim, a gente teve uma infância de muita superação. E eu sempre falo isso para os meus irmãos. Como a gente deu certo, né? A gente tinha tudo para dar errado. Pensa. Depois ainda nós fomos morar num sítio lá no São Miguel. Na época que o bairro São Miguel era, né, mais pesado, era mais tenso. E deu tudo certo. Deu tudo certo, sabe? Então, por quê? Porque a gente tinha que trabalhar. A gente tinha que trabalhar muito. Sim. Então, era épocas assim que tinha que plantar a salada, tinha que tirar o leite, entregar o leite nas casas. Eu falo isso para os meus meninos. Eu conto muito, eles gostam de ouvir essas histórias. Porque a gente tinha que tirar o leite, pegar, engarrafar o leite, colocar, né, nos litros, nas garrafas e entregar nas casas. E eu mostrei para eles a malinha que a mãe fazia, né? Cada um tinha a sua malinha. Era tipo, sei lá, que diria uns burrinhos de carga que iam de casa em casa entregar o leite. o leite. Então, era essa a nossa infância.
Não lembro, assim, dela ter sido... Ai, eu tenho trauma, sabe? Desculpa, psicólogo. Eu não fui fazer terapia. Não precisa pedir desculpa, não. Tu não foi reclamar da tua infância. Não fui lá reclamar da infância. E a gente vendia, entregava e sempre assim batalhando, sabe? Batalhando para... Tinha uma coisa que o meu pai falava muito. Ele dizia, olha, filhos, né? Falava para todos. Vocês não precisam sofrer como eu sofro. Vocês não precisam trabalhar no rabo da enxada. Vocês têm que estudar. Vocês têm que estudar. O pai vai fazer tudo para vocês estudarem. E daí teve mais uma época que o meu pai era alcoólatra, sabe? Então teve assim partes assim que foram bem difíceis. Mas a gente conseguiu superar e nunca parei de estudar, nunca a gente não desistiu. Sim. Sabe? Por isso que eu falo, nós temos eu tenho quando eu olho para minha infância, eu vejo tudo isso, sabe? O quanto que a gente foi forte, quanto que a nossa família, por mais dificuldades que a gente passou, a gente se manteve unido, assim, e a gente não desistiu. A gente continuou batalhando, trabalhando, estudando, e deu certo. E essa família hoje, Mari, ela é uma família que se reúne, que gosta de estar junto, que não deve ser nem fácil, porque eu imagino que tem uns que não moram aqui, que estão talvez em outros estados. Pois é, né? como que é reunir todo mundo, né? Então, falta uma sede, né? A casa da mãe já está pequena, né? Que dó, né? Então, essa semana eu estava falando com a minha irmã, porque a minha mãe hoje, ela está com 86 anos e ela está com Alzheimer. Sim. E é tão triste, né? Você olhar para tua mãe e ela já tem dúvida quem eu sou. Né? Sim. E eu disse, mas que dó da minha mãe, né? Ela nunca viajou, ela nunca teve a vida que a gente tem hoje, né? O conforto que nós temos hoje. Sim. E ela não usufruiu disso. Ela só trabalhou, passou metade da vida grávida, né? Trabalhando. Realmente. E daí agora, a gente reunir a família é uma coisa bem complexa, porque já passou de 30 sobrinhos já tem filhos, então é bem numerosa, irmão, né? Tem o meu irmão mais velho que mora em Curitiba. Mas a gente se encontra assim, a gente se reúne, a gente tem mais afinidades com um irmão, com o outro, mas a família é muito, ela é muito bonita, sabe? Eu acho a minha família muito linda. Que bom. E por falar em família, você é casada com o Jair Ribeiro. Como é que você conheceu ele? Olha que Dá para contar essa história? Ai, meu Deus, é para menores, tô brincando. A gente vai ter que colocar um aviso. Não, a gente põe um quadrinho lá. A gente põe um quadrinho Tu ia lá. esperar que eu falasse, eu ia no chalé lá dançar. Não ia. Não foi no chalé? Não. Para quem não sabe, para quem não sabe, o esposo da Marilda é um dos sócios do chalé, né? Exatamente. Mas não E foi não no foi chalé. no chalé. Não foi no chalé. Que chalé. decepção. Vamos para outra pergunta. Eu conheci quando eu estava trabalhando lá no Maria Helena Vandrese. Eu era professora, coordenadora já na época. Ele é irmão de uma amiga minha. Né? Mas na época a gente se conheceu, achei ele muito bonito, né? Óbvio, né? Chamou atenção, assim, aquela olhada. Mas ficou assim na amizade. Foi, acho que se não me engano, 4, 5 anos depois que a gente se encontrou mesmo e a gente começou a namorar. Mas também foi namorar, casar e não teve muito tempo. E como é que tá aquela meta para repetir o número de filhos da tua mãe? Não tem essa meta. Não é viável. Deixa a mãe lá com o título. Tem uma irmã minha que chegou nas 5 lá. E daí, é verdade. Você chega... Houve competição. Teve alguém que tentou igualar o número de filhos da mãe. Não né? dá, não tem condições. Tem que começar muito cedo, né? Conseguiu fazer 5 meninas. 5 Nisso ela superou, né? Ela superou. Ela passou o número de 4, né? É verdade. Uma mais linda que a outra, mas assim foi a única. Que se dedicou a esse ponto. Muito bem. Maria, onde que você estudou? Nesses períodos aí de infância, você morava na Água Branca, depois morava no São Miguel. Então, eu estudei na escola lá no Madre Boaventura, né? Fiz o ensino fundamental lá, depois fui para o Mário de Andrade. Acho que outro dia eu estava relembrando essa história do ciclismo. Eu ia de bicicleta para o Mário de Andrade. Eu saía do São Miguel. Por quê? Porque eu era ciclista? Não, porque eu não tinha dinheiro para pagar a lotação. Sim, porque era longe pra caramba. Sim, não, já tava ali fazendo trilha, né? Exatamente. Cedo. E o meu irmão, vendo, né, a dificuldade que tinha para ir para a escola, tudo, ele comprou uma bicicleta sem marcha, detalhe, né? E eu saía lá do São Miguel até o Mário de Andrade.
de bicicleta, né, fazendo o magistério, porque o sonho de ser professora, né? Pela manhã? Eu trabalhei, eu estudei 2 anos à tarde e depois de manhã, que daí eu já comecei a fazer estágio, né, na escola, enfim, aí eu tive que mudar de turno. E antes disso, como eu falei, a gente trabalhou, lembrei de outros, né? Teve uma época que a minha mãe me deu. Olha só que interessante isso. Quer que vem, né, gente? Quer que vem? Agora eu fiquei curioso. Não, olha que interessante. Eles davam, entre aspas, a gente para morar na casa de um parente, porque tinha muita criança em casa. Ela deu você, entendi. Tipo assim, agora vai a Mari. Na época isso era comum, né? Tinha minha irmã, né, a Neili, que ela tinha a nenê pequena. Quem que vai cuidar dessa criança? Pega a Mari lá para cuidar. E fiquei morando lá com ela um tempo, né, de babá, né, trabalhava de babá, de diarista, de tudo, até começar a trabalhar na escola, né? Fazer estágio na escola, daí tinha um concurso, já passei no concurso, daí já comecei também a fazer a faculdade, daí iniciei ali fazendo pedagogia, as primeiras turmas de pedagogia, aí logo mudou também para a UniOeste. Você pegou aquele período difícil, né? Exato. Porque quando você Nossa, começou a fazer a faculdade, era a Facibel. E a Facibel era aquele dilema, fecha, não fecha, tem greve, não tem greve. Um período é de graça, um período tem que pagar mensalidade. Tu passou por isso também, né? Sim, eu só não tive a tua determinação de concluir o curso naquela época. Né? Eu comecei geografia, fiz o primeiro ano, e no início do segundo ano eu desisti. Mas foi lá por 96, eu acho. Você estava lá nessa época, né? Que era bem a época desse tumulto aí. Toda semana tinha reunião. Toda semana, greve, paralisação, greve, voltava, discurso. pagava mensalidade. Era exatamente isso, a gente passou por isso. Foi um período Mas eu não desisti, eu não tinha escolha. Eu vou até o final. Porque o meu sonho era fazer psicologia. Tu queria psicologia? Eu queria, e eu vou ainda fazer. Eu queria fazer, mas não tinha nem como pensar em fazer. Eu não lembro se na época era só tinha em Palmas. Não lembro direito, mas eu não podia fazer. Psicologia? Então ficou... Eu acho que aqui na região. Não tinha. Aqui não lembro, acho que não tinha na região. Não sei se tinha em Palmas ou não, eu não lembro direito, mas eu não podia fazer. Então, depois eu acabei fazendo psicopedagogia. Também, mas o interesse sempre foi pela psicologia, então. Eu tinha muito interesse, e agora está voltando. Legal. Grande leva de pessoas que têm problema. Tô brincando. Não, mas né? Não é à toa que está chegando a tantas faculdades, né? Exatamente. É porque realmente aí tem campo, né? Com certeza. Tem muito campo. Suspeito para falar, mas é uma boa faculdade. É uma boa faculdade, com certeza. Mas você aproveitou a pedagogia, né, Mari? Você trabalhou como professora, coordenadora, diretora. Como que foi esse período? Até outro dia eu lembrei agora com a inauguração da escola a escola nova do Rubens Amélio. Então, quando a gente inicia uma escola, claro que hoje mudou, né? Na época eles davam as pior turma pra gente. E eu lembro quando eu comecei no Rubens Amélio Bonato, eu tinha uma turma do segundo ano, que era uma turma dos repetentes. Daí no segundo ano, eles me deram uma turma que tinha quase 40 crianças, mas não tinha sala de aula. Então eu tinha que dar aula no saguão da escola. Tinha que ter atividades. Facilita tanto, né? Super fácil, gente, bem, as crianças não se distraíam. Facilita tudo. Não, realmente. Só tinha eu. Tá com dificuldade para dar aula na sala, vai pro saguão. Com 18 anos, com 35 crianças, assim, nossa, sabe? Cara, que desafio que foi aquilo. E logo daí, claro, concluíram as salas lá junto com a Escola Cristo Rei. Então ali foi o começo. Aí eu era muito, né, lia bastante, já trazia novos projetos e inventando. Fui chamada para a coordenação do Maria Helena Vandrese também. Né? Fui coordenadora, lá fui diretora foi uma gestão por 2 anos. Lá a gente iniciou o projeto, a ideia, né, da escola nova do Maria Helena Vandrese, buscando junto na época com o secretário, buscando terreno, conversando, né, estudando aonde que seria o novo prédio da escola nova do Maria Helena Vandrese. Aí tinha eleição dos professores e eu perdi a eleição. E um dia eu contei essa história para os agentes de trânsito, né? O quanto que foi difícil para mim, sabe? Eu perdi a eleição por 1 voto. Mas você já havia sido diretora ou não? Sim, eu era reeleição. Era reeleição. Você perdeu na reeleição. Então tinha muito aquela de candidato, dos vereadores, ir nas casas, e campanha mesmo, uma campanha acirrada. Em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos.
Fiz um pouco de campanha, enfim, não me envolvi tanto. Hoje eu entendo, né, também que eu não fui fazer aquela campanha, visitar todos os pais, enfim. Ficou meio de salto alto. Não sei. Eu acho que eu não tinha aquela, vou pegar um vereador, eu vou ir de casa em casa. Sim, não tinha essa sede, assim. Não tinha, sabe? Não tinha, enfim. Um voto, perdi por um voto. Fiquei uma semana muito mal, porque é um luto que você tem que, claro. né? Sim, sim. E hoje eu analiso que foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Muita coisa é assim, Por quê? né? Porque eu perdi, mas eu ganhei. Porque foi o momento que eu saí da escola. Então, eu saí da escola e acabei indo lá na Escola Prática Educativa de Trânsito, do DR, que foi minha outra paixão, que é o trânsito. Então, eu fico pensando, olha que interessante, que caminhos, né? Como as coisas vão acontecendo, né? Como elas vão acontecendo para você... Porque como... significado lá, será, né? Naquele... E como, às vezes, uma aparente derrota te leva por uma sequência de vitórias, né? De conquistas depois, né? Nossa, eu olho para trás, hoje eu vejo que ali foi uma mudança, sabe? Virou uma chave ali muito importante na minha vida. Não que eu estava infeliz lá, não, eu gostava muito do meu trabalho. Hoje eu já não me vejo dentro da escola. Então, de lá eu saí, fiquei 11 anos na escola prática lá conheci todos os municípios da região, a gente fez um trabalho belíssimo na escola de trânsito, que era um convênio, né, do DR, da Polícia Rodoviária e da Prefeitura. Né? Tinha a pista, então tinha a sala de aula, dando aula, mesma coisa, né? Professora ali trabalhando. E foi um trabalho muito bonito que a gente realizou lá. E também com crianças, né? Também com crianças. A escola de trânsito pegava que faixa etária, Mari? Os alunos do 5º ano. Então, eles recebiam material, né? Estudavam na sala de aula e a gente agendava e eles iam para a escola. Eu dava aula teórica e o policial rodoviário dava aula prática lá na pista. Nos municípios da região, eram palestras mesmo. E era tão legal, sabe? Porque eu lembro quando eu ia para Pérola do Oeste, em vários municípios, os prefeitos vinham assistir. A gente era, né? Umas celebridades quando chegava nos municípios para trabalhar. E era muito bacana, aprendi muito. Uma época bem legal. E você sente resultado desse período que você atuou 11 anos, assim, digamos assim, você sente um legado disso que você deixou para o trânsito da região? Você consegue perceber? Nunca pensei nisso. Olha que interessante essa pergunta. Porque é muito tempo, né? É muito tempo, e né? assim, tá trabalhando com criança que hoje já são motoristas, né? Alguns, talvez. Quando que você parou? Você parou em 2016? 2016, fiquei 11 anos. Não sei se talvez os primeiros já são motoristas hoje. Eu sei, porque às vezes eu sempre falo uma coisa, é uma aula que você dá, né? Então, assim, é um pouquinho que você acrescenta ali na vida eu acredito que muitos lembram. Eu sempre falo isso para Carla, né? Que é a nossa coordenadora de educação do trânsito dentro do departamento. Não tem como você saber se você mudou realmente a vida de uma pessoa, se você evitou um acidente ou se você evitou que uma pessoa morresse no trânsito. Em números, não tem como você saber. Sim. Mas eu quero acreditar que sim. Né? Eu acredito que sim. Porque se eu parar de acreditar nisso, o meu trabalho... Ele perde o sentido, entendeu? Porque uma das bandeiras, assim, eu tive essa conversa bastante com o prefeito, eu acho isso muito admirável da parte dele, isso dá essa forma da gente trabalhar a educação, né? A administração tem essa visão. Não tinha essas campanhas de educação de trânsito, não tinha. Então, hoje nós temos um espaço público de trânsito que é uma referência no estado. E essa ideia toda, né, da pedagogia, psicopedagogia, de todo esse tempo que eu trabalhei, eu trouxe pro departamento. E hoje a gente está desenvolvendo e a gente é convidado, inclusive, por outros municípios. Essa semana mesmo a Carla teve uma reunião com os professores de Ampere, né, para repassar um pouco daquilo que a gente vem trabalhando e está dando certo. Então, se você mudou, se uma fala, uma palestra, não tem como você saber, mas eu acredito que sim. Né, por experiência de outros países, outros lugares, que quando se investe em educação, há uma mudança de comportamento. Com certeza. Isso é muito real, né? Quanto mais tu ensina, quanto mais tu mostra, quanto mais didático o resultado ele vem vindo, né? Então, concordo, não tem como você saber exatamente, mas alguém pegou alguma coisa ali, Alguém né? pegou. Com certeza. Isso é muito O importante. povo educado é outro nível, né? Sim. E esses 11 anos, você ganhou muita visibilidade nesse tempo, né, Mari? Você considera que foi isso que gerou o convite para você assumir o DBTran? O teu trabalho no DR, na escola educativa? Eu acredito que sim.
Eu perguntei assim, exatamente, né? Porque até diretamente. Senhor prefeito, por que eu fui chamada? Explica aí. Afinal. A gente poderia ter perguntado. Então, essa pergunta... Não é bem para elas. Não, mas com certeza, né? Se para de me humilhar, a gente é convidado. Vamos pensar que tem uma conexão aí. Eu achando que estava fazendo uma baita pergunta. Não, desse jeito não dá. Próxima. Desse jeito não dá. Até vamos adiante, outra então. Escolher outra aqui. Não, tem várias, né? Tem várias. Nossa, vamos pra frente. Folhas, gente. 2 folhas. Eu tô só olhando aqui assim, ó, meu Deus, qual que vai ser a próxima? Vamos pra frente aí, então, né? Você está chegando a quase, aqui já deu 7 anos no Debetran, né? Acho que esse ano completa 7 anos. E, assim, você está num cargo de chefia, num departamento que envolve trânsito, que ele é sempre polêmico, porque toda mudança de trânsito gera polêmica, porque é o departamento que comanda o faixa azul, que é uma ferramenta para gerenciar o trânsito, para melhorar o trânsito, mas que é polêmico também, é polêmico, porque gera multas. E você é uma mulher à frente desse departamento que talvez seja um dos mais polêmicos pelo papel que precisa exercer. Você enfrenta muita dificuldade por ser mulher? Enfrenta muito preconceito? Olha que pergunta interessante. Eu, na verdade, tivesse parado para pensar lá atrás. Meu Deus, um dia eu cheguei em casa, Luciano, e eu chorei. Eu pensei assim, o que eu estou fazendo nesse departamento? E aí é um trabalho que você vem construindo, né? Claro que eu tinha consciência de onde eu estava entrando. Né? E a gente tem muitos sonhos, né? Você tem assim, ideias, projetos, coisas que você quer. E a oportunidade, se veio o convite, porque meu nome foi discutido, então eu vou aceitar e vou trabalhar e vou dar o melhor com as ferramentas que eu tenho. Então não adianta eu entrar lá e começar a achar problema em tudo e não desempenhar o papel a qual eu fui convidada. Então eu enfrentei, enfrento, né? Enfrento várias situações, o dia a dia, tem semanas calmas, outras agitadas, tem dias tranquilos, tem outros que são tensos. Eu sinto desde o início, sabe? Hoje a gente parece que já se acostumou. É um trabalho, né? Você vai se acostumando com os problemas. Seria isso? É exatamente isso, né? Quando eu acordo de manhã, eu tenho um hábito, eu medito de manhã. Toda zen, né? Toda conectada. E eu entendo assim que Deus nunca vai tirar os problemas. Não adianta você rezar, pedir para Deus tira os problemas do meu caminho, né? Você vai ter problemas todos os dias. O que vai diferenciar é a forma que você vai lidar com eles. Então, vai ter pessoas, sim, que vão te tratar grosseiramente. Vão dizer que você não é competente por ser mulher. Né? Mas é uma parcela pequena. Então, eu tenho que ver o lado das pessoas que estão trabalhando a teu favor, as pessoas que estão vendo o trabalho que está sendo realizado. Não é só de aplausos e nem só de críticas. Você precisa dosar os dois. É o equilíbrio que a gente busca. Então, essas pessoas vão te tratar mal, elas vão ser grosseiras contigo, mas isso é delas. Isso não é meu problema. A falta de educação delas é delas. Você poderia contar, Mari, alguma situação assim que... Olha, eu posso contar uma última. Vou contar 2 situações assim que me chamou bastante a atenção, o nível de grosseria que eu já enfrentei. Uma faz bem pouco tempo que eu estava no mercado, né? Estava no mercado e um cidadão veio, estava colocando minhas comprinhas lá no caixa, e ele chegou assim, me cortou, eu olhei. Você é a moça, quase ganhou meu coração, né? Mas aí foi só também. Foi só nessa intro aí. Só ali também, né? Que trabalha no trânsito. Sim, sou eu. Eu tenho uma sugestão para dar. Daí ele foi falando o nome da rua, né? Vou dar muito descritivo, senão capaz ele lembrar que foi ele, né? Pela situação, acho que ele vai lembrar. Mercado. E daí, legal. Eu falei, não, tudo bem, vamos conversar. Bem interessante a sua ideia. E outra coisa que eu vou falar, tá? O problema, gritando, o problema do trânsito de Beltrão é a quantidade de mulher motorista que tem aqui nessa cidade. Quando ele falou isso... Meu Deus. Eu respirei assim, eu olhei, cara, não, Deus, dai-me paciência, não me dê força.
E respirei, continuei pegando minhas compras, eu não respondi. Eu não sei como que eu consegui. Eu deixei ele falando sozinho. Continuei pegando as minhas compras, ele repetiu mais 2 coisas, mas como eu estava com raiva, eu não lembro o que ele falou. E continuei passando. A menina do caixa estava tremendo de raiva, porque ele gritou comigo, sabe? Então foi uma situação absurdo, né? Totalmente absurda. Não sei se fosse um homem ele teria esse comportamento ou não. Não parei para analisar isso na hora. Mas eu não respondi. Deixei ele falando sozinho, virei as costas para ele e continuei. Então uma situação bem grosseira, né? Outras assim de chegar, já chegou gente lá dentro do escritório com um punhado de multas assim, gritando. Dê um jeitinho nisso aqui, sabe? Então, esses tipos de comportamento, assim, é meio que acontece meio seguido. É recorrente, assim. Teve um outro cara que me ameaçou, porque ele entrou também gritando. Quem que é a diretora? Porque se fosse um homem, foi gritando, né? Daí eu olhei, não, bem tranquila também. Daí ele falou assim pra mim, você sabe com quem que tu tá falando? Eu sou do Rotary. Aí eu falei, cara, é sério que tu tá falando? Você tá me ameaçando. Você e mais metade da cidade. Tem noção da besteira que tu tá falando? Eu também sou rotariana. Eu falei, tá pensando? E você tem... Cara, é uma vergonha o que você tá falando. Eu não sei se eu fico brava contigo, eu vou dar risada, que eu acho que é melhor. Falei, tudo bem, foi acalmando, enfim. Então, são N situações assim que a gente enfrenta, sabe? Da questão de ser mulher. Não sei se... Muitas eu vejo, assim, aqueles comentários. Talvez no início eu sofri um pouquinho mais, né? Então, o órgão que, onde eu trabalho, como você falou, Faixa Azul, um órgão que fiscaliza, ele não é um órgão querido. Sim, exatamente. Eu estou apontando o dedo para você, ó, você passou falando ao celular. Né? Sim. E você admitir o teu erro é muito complicado, né? Sim, você esqueceu de colocar, por que tem que ter o Faixa Azul? Gente, tem que ter a rotatividade, o Faixa Azul existe há 15 anos, tem gente que não consegue entender até hoje. Então, é um órgão que, na verdade, aponta o dedo para o teu erro. E ninguém quer ser acusado de nada, né? Porque a gente está sempre certo. Sim, é natural do ser humano. Então é natural isso. Não é, às vezes, eu não levo pro lado pessoal, entendeu? Não é, qualquer pessoa que entrar no departamento e for fazer o trabalho vai ser ruim. Entendeu? Não é comigo, Marilda, não é problema, é a função, né? Pessoal comigo, é a função que você está exercendo. Isso você tem que aprender a separar. E tu vê, né, e ainda existe tanta reclamação com a facilidade que é hoje com o aplicativo, por exemplo. Porque o aplicativo é muito fácil de usar. Sim, muito fácil. Nossa, ele é muito fácil. É algo que facilitou muito, né? Eu diria que acho que a gente vai voltar, inclusive, no assunto aplicativo daqui a pouco. Mas assim, nunca foi muito difícil também, mesmo sem aplicativo. Sim. Óbvio que em algum momento talvez você está sem o seu cartão lá do Faixa Azul e pode acontecer de você não. Já aconteceu comigo, de eu não achar até um agente nas proximidades. Mas isso, a maior parte das multas que eu levei foi porque eu não coloquei, não foi porque eu não achei. Sim. Né? Só que eu tenho a educação de reconhecer isso. Não, eu falhei, vou lá, vou pagar, vou tentar pagar o mais rápido possível só para eu não esquecer isso e não virar uma multa mais séria depois. Mas também, ao mesmo tempo, a gente sabe de casos de agressão, né, por conta... daqueles, nem sei quanto está a multa hoje, continua R$5. Mesmo valor. Continua R$5. Mas é que tem gente que não aceita que ele vai ser multado. Como assim? Eu, multado? Eu sou eu sou uma autoridade nesta cidade. Não era uma coisa difícil, mas que facilita, porque, digamos, tu estacionou o carro e tu não precisa ficar ali parado ou encontrar a pessoa, ou tu tá indo para o lugar onde tu precisa ir e tu vai fazendo no caminho. Nossa, entende? tu ativa ele lá sei lá, de repente você tá lá em Curitiba e a tua esposa precisa, só você que tá com o aplicativo, você ativa de lá. É muito essa simples, coisa de gente. tu não precisar sair de onde tu está, tu tá ocupado, tá numa fila de um banco, alguma coisa assim, tu simplesmente coloca mais um pouquinho de tempo ali, não precisa ter o carro. Não, ele é muito eu confesso fácil. que eu só usei para pagar a multa até agora. Porque talvez você queira dar o jeitinho de ganhar, né? Chega lá e diz, que tal que o agente não passa? Eu saio no lucro? É Jaguarice o nome disso aí. Tem outro nome. Eu não queria falar essa palavra. Agora se uniram, né? Agora se uniram os dois para me denegrir. É porque eu falei que eu vou fazer psicologia, né? Já estamos aqui. Como acabar. Eu nem lembro as causas, mas uma delas pode ser exatamente essa. Mas Debetran, Marilda, dá para você traçar um cenário de como que ele está hoje, se existe algum plano de ampliação de atendimento, de contratação de mais agentes,
Como é que está o Debetran, não, aliás, o faixa azul especificamente? O faixa azul, na verdade, a gente quer ampliar tudo, né? Então, só para entender um pouquinho mais, assim, o que é o Debetran, quando se municipaliza o trânsito, o faixa azul é um trabalho do órgão, né? A gente tem a parte de educação, os pilares, né, de sustentação, a educação, a fiscalização, a engenharia de tráfego, a junta administrativa de recursos de infração, a coleta de dados estatísticos. Então, hoje a gente tem número de tudo. Né? E o estacionamento rotativo é um dos trabalhos. A gente modernizou, né, falando agora do aplicativo. Então, estamos trabalhando já, desde que eu entrei, dentro do conceito de cidades inteligentes. Né? Trazer o que tem de tecnologia para a tua cidade. Isso é uma das coisas que me motiva a trabalhar, né? Eu quero que a minha cidade seja uma referência. Eu amo Francisco Beltrão. Eu gosto daqui, eu amo Francisco Beltrão. Aprendi a amar muito mais quando eu comecei a conhecer, não desmerecendo nenhum município, mas é tão bom voltar para casa, é tão bom você ser beltronense, e eu gosto daqui. Sim. Então, a oportunidade que eu tenho de estar trabalhando, estou agora como diretora, é trazer o que tem, o que eu puder trazer na área de tecnologia, de melhorias, eu vou trazer. Né? Então, a gente trouxe a central semafórica. Hoje eu tenho controle, na verdade, no aplicativo do tempo dos semáforos. Você tem tudo isso dentro de um sistema. Né? Nós estamos com mais de 200 dispositivos de segurança. Torna a nossa cidade, e vamos ampliar muito mais ainda esse cerceamento eletrônico, né? Como a gente chama, uma muralha digital. Precisa trabalhar esses pontos, trânsito, segurança. Né? Trouxemos o aplicativo. Então, isso também, a possibilidade de você ampliar as áreas de cobertura. Então, o agente, ele vai passar, claro que ele vai passar mais fiscalizando ainda, eu preciso de mais gente, mas o que eu tiver de tecnologia para trazer, para ampliar, eu vou trazer. Por quê? Porque é uma demanda muito grande. Para você que é usuário, às vezes não, mas para quem tem lá o comércio, enfim, precisa da rotatividade. Né? Até porque o beltronense, não falo só o beltronense, nós, né? A gente quer chegar lá, eu quero chegar lá no Banco do Brasil, por exemplo, e eu quero parar lá na frente. Eu gostaria de estacionar lá dentro, do lado do caixa eletrônico, mas ainda não dá. Eu quero levar o meu filho na escola e eu quero entrar lá dentro da escola com o meu filho. Se pudesse deixar na porta da sala, eu deixava. Então, é assim que a nossa cabeça funciona. Eu não quero descer caminhar. Eu quero... Então, se todas as pessoas de hoje, né, quase 100 mil habitantes, mais de 72 mil veículos, todo mundo tem carro. Não tem lugar para todo mundo estacionar. É necessária essa rotatividade até para o comércio fluir, para as coisas fluírem melhor. Sim. Então, ele é necessário. Então, temos sim planos de ampliação, de ampliar essa área cobertura do faixa azul. E o que você considera hoje, Mari, o principal desafio para o Debetran em relação ao trânsito da cidade? Eu acredito, e é o que a gente trabalha, é a diminuição do número de acidentes graves e fatais. Porque você não encontrar o lugar para estacionar o teu carro não é um problema de trânsito. Vamos ser bem sinceros. Problema de trânsito é você se envolver num acidente, você ficar com uma sequela, ou você perder uma pessoa que você ama, ou você perder a tua vida no trânsito. Um problema para mim hoje é quando eu vejo os pais passando com o filho sentadinho no banco da frente, é gente falando ao celular, as pessoas não usando cinto. Isso é um problema de trânsito. É quando você abre o jornal e você vê só desgraça. Sabe? Isso é um problema de trânsito. Quando as pessoas não respeitam o limite de velocidade. Então, tem várias coisas. Porque aqui eu demoro 3 minutos para entrar aqui nessa rua. Cara, a cidade está crescendo. Você não vai chegar em 5 minutos mais. Vai precisar ser um tempo maior antes de casa para você chegar no tempo. Uma adaptação de uma cidade que está crescendo. Não tem situação milagrosa para o trânsito na área central da cidade. É uma ilusão alguém acreditar que vai resolver, não vai mais demorar. Tem momentos nos binários, por exemplo, que tá trancado. São 5, 10 minutinhos que o fluxo vai estar... Sim, vai estar todo ali. Vai estar todo ali. Então, isso é um problema ou o problema é cada vez você vê mais gente perdendo a vida no trânsito? O que é um problema? E é um problema aqui, né? É muito acidente. Muito acidente. É uma região, assim, é claro que a gente foca Francisco Beltrão, mas é uma região, o Brasil, na verdade, é um país violento no trânsito, né? Nós ficamos em 4º lugar no mundo em óbitos no trânsito.
Segundo, né, dados do IPEA, o ano passado foram em torno de 45 mil pessoas que perderam a vida no trânsito. É uma guerra. É uma guerra, gente. É uma guerra. Não é Beltrão exclusivo. Não, nós somos o povo. Não. O povo brasileiro. Nós somos um povo que não tem cultura de educação no trânsito. É uma questão de falta de cultura e de imprudência, né? Totalmente. Ela sabe aquela sensação de, isso não vai acontecer comigo, a desgraça só acontece com o outro. Sim. E eu vejo... Pode falar, Érico, depois eu... Não, se você vai viajando aí pelas estradas, você vê, de fato, as pessoas... A pessoa, ela tá ultrapassando e ela não tá enxergando nada. Sabe? Ela tá te ultrapassando e não tem como ela ter uma certeza de que não tá vindo o carro. E nisso, se acontecer um acidente, não vai ser só com ela, quem tá vindo, é quem tá ali próximo. Exatamente. Então, essa parte da imprudência, no brasileiro, ela é muito forte. 90% dos acidentes é imprudência. Isso está mais do que provado. A Mari falou um negócio que me chama muita atenção, que sempre foi uma coisa que eu sempre me preocupei muito, que é criança no carro. Criança até certa idade é lá atrás, né? É o bebê conforto, é a cadeirinha. E a gente vê umas cenas absurdas em relação a isso. Eu até presenciei uma cena um dia que ela é aquela coisa que mistura o trágico e o cômico. Não é trágico porque não aconteceu nada. Mas assim, de estar perto do Glória ali, no horário de, acho perto do meio-dia, de ir para casa, acho que não era uma mãe com uma criança do Glória, porque era meio que para bebê, assim, que mal ficava em pé. Se eu não me engano, estava no banco da frente, sem cinto, em pé e com parte do vidro aberto, do centro da cidade. Curiosamente, nessa hora, acho que é o horário que os agentes de trânsito estão subindo ali, né? Estão ali perto. Porque a sede do Debetran agora é em frente ao Glória, né? E aí aquela criança, ela gostou, eu acho. O agente estava distraído, subindo simplesmente, né? E o carro parou, o sinal fechou. E a criança começou a bater, assim, chamar o agente. Me salve! Faça alguma coisa. Gostou do uniforme, não sei, mas eu percebi alguma que a coisa chamou atenção. Eu tinha visto aquela cena numa criança desse tamanho no banco da frente, ficado assim. Que isso, né? Que mãe é essa? Como assim? Que responsabilidade é essa? Você fica indignado. E aí eu presencio isso, né? A criança chamando a gente. Aí a multa chega, quem que tá errado? A gente, porque que estava lá naquele local. E que estava ali naquela hora, Quando né? eu trabalhava na escola, né, então eu tinha um projeto lá de educação infantil, e os pequenininhos, gente, uns pedacinho de gente de 5, 6 aninhos. Aí eu perguntava, vocês já se esconderam atrás do banco? Quando passa na frente, o papai já escondeu, né? Vocês atrás do banco, quando passa na frente da polícia. Nossa, gente, a quantidade de crianças que levanta a mão, que já se escondeu atrás do banco para não usar cinto. É mais fácil perguntar quem não se escondeu, né? Vai ter um. Levanta a mãozinha, quem já viu o papai e o bebê? Papai e a mamãe, né? Teve uma vez uma criança que... A mamãe é que bebe. Entregou. Durou, mamãe. Então, as crianças... Então, se uma criança de 5 anos sabe que é errado beber e dirigir, sabe que tem que usar a cadeirinha, o cinto, né? Qual é a dificuldade de você colocar o teu filho na cadeirinha? Cara, tu tá protegendo a vida dele. Vem alguém em alta velocidade e bate no teu carro. O que tu acha que vai acontecer com o teu filho? Imagina. Vai ficar lá sentadinho? Não, gente. Não. Então, assim, essas coisas é o que a gente precisa estar falando sobre isso, precisa estar discutindo, precisa estar levando essa informação, cobrando isso né? São informações para a tua vida. E é uma batalha muito complexa essa de você levar conhecimento e esperar que essas pessoas absorvam conhecimento, porque a sensação que dá é de que não querem, né? De que é assim, tá, mas daqui a pouco segue fazendo. E quem tem filho entende isso, né? É fácil você educar uma criança, né? Tem que sentar bonitinho na cadeirinha. Eu lembro você falando agora, né? Eu peguei uma vez o João Pedro da escola e ele não queria ficar sentadinho na cadeirinha, né? Pequenininho. E o que uma psicopedagoga formada ela faz? Ela freia o carro. E mostra o próprio filho do banco. Olha aí. Olha aí, mamãe. Totalmente errado, né? Ensina de forma raiz aí como é que... raiz. Eu falei, aqui, piá. Não vou parar isso que acontece para te bater porque caiu, ele levantou. O que aconteceu? Eu falei, tava passando um cachorrinho, mas bem de leve assim, sabe? Sim, nada demais. Ele só caiu, só aquele sustinho básico, né? E ele não esqueceu.
Ele aprendeu a importância do cinto. Sim. Tem umas coisas muito interessantes, né, com criança. Ele aprendeu a importância do cinto. Tá que nem até hoje. Agora, se ele assistir, ele vai descobrir como eu peguei ele uma Táticas vez. da mamãe. Táticas, Eu entrei no quarto e ele não... Eu falei, por que você não escovou os dentes? Como que você sabe que eu não escovei o dente? Porque eu passei, óbvio, né? Eu passei lá e eu vi a escova dele seca. Sequinha. Sim. Né? Uma coisa tão banal. Porque mãe sabe tudo. Tá? Mãe lê pensamento. Mãe sabe tudo. Eu Eu sei que vejo você não tudo. escovou. Mãe vê Agora ela através das escovando. portas. É exatamente isso. Muita psicologia, muita conversa. Entendi. Mas é Muita que- freada. Muita Muita freada, derrube seu filho. Não, totalmente errada. Mas eu fiz isso mesmo. Tudo bem, eu não trabalhava na escola. Mentira, eu trabalhava mesmo. Falava uma coisa lá, fui lá e derrubei a criança do banco. Se machucou, não. Tá ótimo. Tudo bem, ele vai te perdoar, Mari. Ele vai te perdoar. Tá tudo certo. Tá tranquilo. Ele tá com que idade agora? 17 anos. Ah, então É, acho que ele já superou esse trauma. Não, acho que Filhos Se não, lindos. Se não, tá aqui o cartão. me dá o seu cartão. Atendimento de Eu adolescentes, acho. adultos. Agora, não é verdade, o papel da mãe, fundamental, ela é causar trauma nos filhos. Mas perfeito. Estou falando alguma besteira? Se a mãe não causou um traumazinho ali na criança, ela não não fez é, o papel não dela. É uma mãe raiz. Não é uma mãe raiz. Não, mas é aí que tá. Nós somos um aglomerado de pequenas... Nós somos um aglomerado de pequenas frustrações, né? E é importante que a gente aprenda essas frustrações iniciais com os nossos pais. É com a mãe, é com o pai, né? Porque digamos assim, é uma frustração meio laboratorial, é uma coisa mais assim, tu tem um certo controle dessa frustração, né? Eu tenho uma história que eu sempre conto, né? Que é a de quando pedi para minha mãe fazer um desenho do Homem-Aranha e ela desenhou, devia estar na primeira série, assim, ela fez um desenho do Homem-Aranha que ficou legal. E eu levei pro colégio e menti no colégio que eu tinha feito o desenho. E ninguém acreditou, porque o desenho era muito bom. Né? O desenho era muito bom pra ser, né? Pra ser meu. É um Né? artista. Não Ou ele colou, é mentiroso. né? E eu cheguei muito bravo em casa, né? Assim, aí, ó. Né? E minha mãe, tá bravo com o quê, né? Falei que eu tinha feito o desenho e ninguém acreditou, né? Aí ela me olhou assim, e foi tu que fez? Não. E qual é o problema? Pronto, Exatamente. né? O que ela fez ali se não me frustrar, né? Se ela tivesse feito o contrário, que era, não, eu vou amanhã no colégio e vou falar para todo mundo que foi tu que fez, né? Qual seria o resultado disso? Exatamente, Né? frustrar, tem esse papel. Eu faço bastante isso lá no departamento. É bom? Eu quero uma lombada na frente. Não, Não vai dar. Querido. eu vai tenho dar. um agente, o Nivaldo. A gente dá muita risada. Ele dá risada e me tira. Ele faz bullying comigo, né? Que daí. Ele diz assim: mas tu veio da onde, né? Tu sobreviveu ao São Miguel. Meu Deus. Quem é o cara ali na fila do... Porque o que acontece? A gente, quem trabalha no setor público, lida muito com interesses pessoais. Né? Eu quero tal coisa, mas é para benefício Sim. próprio. Aham. Alguém vai ter Sim. que falar não para ele. E às vezes eu cumpro esse papel frustrante na vida das pessoas. Não, isso não vai acontecer. Eu não tenho muito essa... florear muito, sabe? Sim. Aham. Enrolar, a gente vai... Às vezes até, não, nós vamos estudar tudo, vamos ver a possibilidade. Mas não tem condições. Por exemplo, vou usar um tema aqui, as lombadas, né? Aham. Então, é um problema sério de velocidade dentro da cidade, toda, né? A cidade. Uhum. Qual que seria a solução? Fazer lombada. Ela tem a eficácia, mas você tem que olhar o outro lado, quanto que segura, o quanto que trunca o trânsito, enfim, ambulância, transporte coletivo, né? Tu tem que Sim. analisar todo o contexto, porque quem é o gestor, ele precisa pensar no todo. Sim. Então, alguém vai ter que falar, não vou fazer lombada. Então, ali é a frustração, né? Não foi frustrado de um jeito, vai ser de outro. E as pessoas estão com dificuldade de lidar com as frustrações. Né? Cada vez mais. Cada né? vez mais. Está piorando, sabe? E assim, eu estava lendo um estudo sobre o quanto que a pandemia afetou também as pessoas, né? Uhum. Então hoje vamos falar bem a verdade, não é só o álcool que é um problema no trânsito, na vida das pessoas. Nós temos gente altamente medicada aí, ou não, né? Que estão atrás do volante, que não tem condições de estar dirigindo. Uhum. Isso Sim. é muito sério. Sim. Que não tem condições de estar atrás do volante. E estão aí circulando.
E aí nós temos uma leva de pessoas com depressão, cheio de problemas, e o trânsito, ele pega todo mundo, né? Vai então uma pessoa tranquila, educada, como uma pessoa transtornada, com N problemas em casa, falta de dinheiro, problemas psicológicos, psiquiátricos, enfim, de todas as formas, elas estão aonde? Ali. Dirigindo. E uma buzinada pode trazer consequências aí que... Eu senti assim, ó, por exemplo, agora com os binários, né? Um tema que a gente está na linha de frente, né? Vamos lá, vamos implantar. Então, muitos elogios, mas tem a porcentagem das pessoas que estão insatisfeitas e extremamente agressivas com a gente. Sim. Normal, né? Não tem como você agradar 100%. E foi assim nas outras também, né? Nas vai outras ser assim implantações, com as né? próximas, vai ser assim com todas as alterações. Tudo que você traz, ele gera esse desconforto inicial. São 3 meses de adaptação. Depois vira paisagem. Tudo é assim. A gente está falando do mais recente binário implantado, que envolve as ruas Porto Alegre e Florianópolis, né? Que faz o quê, Mari? Uns 30 dias? Eu acho, né? Foi na Páscoa. Um pouquinho mais aí, talvez. Trabalhamos bem. Não, foi bem no final de semana da Páscoa, assim. Foi naquela semana ali de transição e já no... Sei porque eu tive que trabalhar na sábado, domingo. Trabalhou bastante, ele não ficou bem memorizado. Fiquei memorizado. Então a mudança é recente, mas assim, você já tem uma estimativa, você já tem uma percepção de que houve melhora? Com certeza. Né? Então a gente trabalha a questão da fluidez, não é o excesso de velocidade. Né? Sim. A fluidez do trânsito, a diminuição dos pontos de conflito, né? Nos cruzamentos. Sim. Isso é muito importante também para a diminuição do número de acidentes, isso é muito bom. Então ele traz é a mobilidade, né? A mobilidade urbana. Se você pegar um centro maior, e a gente tem que pensar em cidades maiores como referência, né? Achei tão interessante, nesse último, fui num congresso do Smart City em Curitiba, e Curitiba é uma referência no mundo. Ela é muito legal, sabe? A tua capital, né? Ela é uma referência no mundo. E basicamente é isso, são vias de sentido único. Então a gente tem ainda essa resistência aqui, mas é o caminho. Né? Logo, se não for nos próximos meses, o ano que vem, no outro, vai acontecer em outras ruas também. Os projetos estão aí, estão sendo estudados, discutidos, e é o que vai acontecer. Né? Próximas ruas aí nós vamos ter novos binários também. E a gente já pode adiantar? Quais devem ser essas Tem spoiler aí, né? Tem spoiler. Sim, a gente tem estudos da União da Vitória, da Maringá. Então, ruas que precisam passar, né, por a Maringá, principalmente, né, por uma revitalização. Então, são essas alterações. Tem outras ideias também, como Ponta Grossa, Antonina, né, a própria Otaviano Teixeira dos Santos. Então, acredito assim que futuro próximo, todas as ruas aí no quadrante aí da área central, elas vão ser sentido único. Uma melhoria recente que teve foi ali na Índia Beltronense, né? Ali foi uma vitória. E de fato, bonito, como né? ficou bom, melhor, né? Ficou, Como né? ficou bom. Muito melhor. O trânsito melhorou muito. Bem interessante. Esses pontos, assim, são bem interessantes, porque claro que aconteceu acidentes lá, né? Sim, Números. sim. A área central, na verdade, ela é campeã de acidentes, mas acidentes, aquelas batidas mais leves. E não tinha tanto, porque todo mundo sabia que era ruim, né? Dado acho que era a só circunstância, até que acontecia pouco acidente. Porque nós trabalhamos em cima dos números, né? Então, a gente tem esses números e fica, nossa, nem acontecia tanto acidente lá. Às vezes acontece mais onde tem, olha que interessante, né? O semáforo ali, tudo. Porque... confiança, né? O excesso Porque aí confiança. existe a distração, né? Ninguém Exatamente. chegava distraído naquele ponto lá, Isso não que é um dá. problema. Aquela que tem bastante gente que reclama aqui, a da Sanderson, né? Que também da Júlio. tá bem difícil, inclusive. Não dá acidente. Porque é difícil. Porque é difícil, mas é bem difícil. Sei que lute lá. Devo ela demanda uma atenção extra. Devo ali, salientar né? que é bem eu difícil. olho pelas câmeras lá, eu fico cuidando. Eu vou fazer sinal pra você. Valeu. Olha aí, ó. Olha isso, quanto agora que eu sei que você fica cuidando. É o Big Brother beltronense. Aquele ponto é um ponto bem complexo também. E imagino que difícil para resolver. Tem vários pontos complexos.
Esse ali tu fica pensando qual seria uma solução, né? Ali é difícil mesmo. Nossa, eu já fiz vários desenhos lá, discutindo. Não, semáforo não, mas aqui eu não posso proibir. Não, mas que, cara, é complicadinho. E isso aí, né? Por exemplo, outro dia eu tô fazendo o levantamento dos números, né? A Natalino Fausch, os contornos, né, da cidade, tem um fluxo de 23 mil veículos por dia. Atílio Fontana, 17 mil veículos por dia. Tem momentos, sim, que vão começar a congestionar, gargalos maiores, né? Então, tem que pensar mesmo. O trânsito é complexo. E as cidades, elas se constroem assim, né? Satisfação, insatisfação, satisfação. Tá bom, agora não vai mais estar. Não existe um trabalho pronto. Não existe um trabalho pronto. Sempre vai ter trabalho para você fazer, projetos para desenvolver, áreas que precisam ser ampliadas. É assim que funciona. É a dinâmica da cidade. Mas tu deve escutar muito pitaco, né, Mari? Imagino que onde eu estiver deve vir alguém. Mas é bacana, é legal, sabe por quê? É muito importante isso. Porque de futebol e de trânsito, todo brasileiro entende, né? E você já recebeu sugestões boas que foram implantadas no trânsito? Não no futebol? Graças a Deus não vai perguntar de futebol. Não jogo futebol, é uma atividade que não. Sim, inclusive, por exemplo, um exemplo é os próprios, o binário, né? Era um pedido assim que aonde eu ia, quando que vocês vão implantar? Mas quando que vocês vão implantar? Era uma pergunta, viu? Precisa ser implantado. Então, ideias, né? Pequenas ideias, assim, também. Aqui a rua. Por quê? Porque você tenta estar, né? Visitar, circular, tudo. Mas nós também tem uma parte burocrática do nosso trabalho. E às vezes você morando lá, você vendo aquele cruzamento todo dia, você vem com uma ideia bacana, assim, que pode resolver. Eu, assim, de momento, agora, um ponto exclusivo, assim, eu não lembro, mas eu gosto de ouvir as pessoas. Gosto mesmo. Tudo bem. O ser humano é incrível. E por falar em trânsito, a gente fez uma pergunta para o Kleber, que é uma pergunta que dá para adaptar e aplicar ela para você, assim. Se você não tivesse nenhuma restrição financeira, nem burocrática, tivesse toda a autonomia para fazer uma obra nova, que mudasse, que melhorasse muito o trânsito da cidade. Que obra seria essa? Tu te perdeu, hein? Qual seria? Quer que eu recomece? Vai de novo. Uma obra que fosse mudar. É uma obra muito importante, assim, que tem obras que a gente até sonha com elas, mas sabe que elas são caras, que elas envolvem muita burocracia. Mas tem uma obra que, digamos assim, a obra dos teus sonhos, que se você pudesse fazer para melhorar o trânsito da cidade, você faria? Uma obra, sim, eu não teria como eu te dizer isso. Mas se eu tivesse como investir, melhorar a cidade, sabe aquelas ruas, como a gente chama, ruas completas, né? São ruas assim que têm espaço, que elas são planejadas, que elas têm calçadas lindas, que elas são floridas, arborizadas, iluminadas. Sim. É porque você tem prazer de andar. Inclusive, né, tem estudos que provam isso. Quanto mais bonita a rua, mais arborizada, mais iluminada, ela acalma os motoristas. Então, assim, se eu pudesse, eu faria isso em todas as ruas da cidade, sabe? Você multiplicaria a rua Curitiba. Sabe? Aquela rua perfeita, que você tem uma ciclofaixa, que você vê aquelas pessoas pedalando bonitinho, você vê as pessoas caminhando com carrinho de bebê, né? Assim, toda aquela problemática das calçadas, né? Um asfalto bonito, o espaço para todo mundo. Isso seria uma cidade assim que iria valorizar todos. De fato não tem uma rua assim aqui, né? As ruas assim completas, como a gente fala. Não tem, todos esses itens é um sonho né? isso. Né? A gente tem a Curitiba, que em alguns pontos é arborizada, mas ruas estreitas, você tira, faz uma ciclofaixa, você tira o estacionamento, você... Entende? Então, aqueles canteiros centrais, às vezes, que deixa as avenidas lindas, sabe? Então, eu investiria nisso. Você vai dizer, não é uma obra, marido, porque não é. Não é uma obra. Você vai fazer lá uma nova trincheira, talvez lá no bairro Alvorada, não vai resolver o trânsito da cidade. Mas se você imaginasse uma cidade com essas ruas, ia ficar maravilhoso. Tipo você passeando por Gramado lá na rua. Entendeu? Ruas bonitas, que você sentisse prazer em olhar. E às vezes é um detalhe, né? Tem ruas em Porto Alegre que elas não têm tudo isso que tu está falando.
Mas as árvores, elas são tão bonitas, assim, aquela árvore que ela fecha a rua, tu tá passando por uma espécie de túnel, assim, né? Túnel aquilo verde. fica bonito demais, fica muito né? bonito. Aquilo sabe, você Realmente. contempla, isso acalma, isso faz bem aos Sim, olhos, sim. entende? Não, o efeito que causa na gente é muito... ruas seguras. Então, seria, se eu tivesse, né, o poder de... Não ia ser uma rua, iriam ser todas as ruas nesse formato. Não, realmente. Dá uma diferença muito grande na cidade, né? É muito legal quando tu tá visitando uma cidade e de repente tu só tá passando, né? E de repente tu passa por uma rua que ela é toda trabalhadinha. Nossa, toda... tu quer parar, tira foto, né? Exatamente, né? É o que a gente faz, é tão né? bonita A aquela gente para, tira foto, aí tem um Sabe restaurante que é bonito, tu já aproveita para ficar um pouquinho. Mas de novo, você pegar a avenida ali, a Júlio, fazer ela toda como se fosse a rua torta, cheia de canteiros, bancos. Até os veículos poderiam passar, não parariam mais para estacionar. E você trabalhar num projeto desse, na avenida, do que abrir toda ela e fazer uma pista de corrida, né? Que muitos... Quer ser canteiro. outra, não tá né? com pressa para ir aonde? Vai a pé. Né? Então, são ideias. E existe, né, hoje com a lei da mobilidade urbana, essa preocupação muito maior com o pedestre. Né? Nós não vivemos dentro de um carro. Sim. Importantíssimo para nós, mas a gente também tem que pensar no pedestre, no ciclista, né? Acalmar o trânsito. Inclusive a Organização Mundial de Saúde, ela pede isso, que a gente acalme o trânsito, não que você propicie o excesso de velocidade, vias muito largas, que você precisa reduzir e acalmar o trânsito das cidades para diminuir os acidentes. Não, justamente, o meu irmão mais novo, ele tem um mestrado em urbanismo, né? E ele fala muito isso, de que a prioridade sempre é o pedestre, né? Tanto que quando vinha aquela história de abrir ou não abrir o calçadão, essa história, sempre não tem por que abrir. Não tem, sempre não tem que priorizar, é onde as pessoas estão circulando e tudo mais. É que a cultura não foi essa, né? Parece que as cidades foram desenvolvidas para o carro. E depois se percebeu que não deveria ser assim, né? Então, e brigar com essa mentalidade é muito difícil, né? Nossa. Porque as pessoas continuam achando que a prioridade é o carro e acabou. Não, as pessoas continuam achando que no sábado pela manhã elas vão conseguir chegar ali e estacionar, sei lá, na frente da Tic Tac, entende? Não é assim que funciona. Iludido. Né? Você tá viajando legal, sobre né? a ilusão. Porque o que é o comum, né? Digamos assim, no sábado pela manhã, que tu vai ali no centro resolver alguma coisa, é que tu vai parar o teu carro, né? Numa rua, em alguma rua e tu vai caminhando, né? Eu acho bacana tu vai, sair, caminhar, ir na feira, conversar, ver as pessoas. Justamente, mas sair do desenvolver essa cultura que não é uma coisa simples, né? Mas então, algo a briga é essa, né? Mudar a cabeça das pessoas. Mudar a cabeça das Talvez pessoas. esse seja um dos grandes desafios do teu departamento, né? Por isso que eu acredito muito no trabalho de educação que a gente está desenvolvendo. Eu sempre falo isso, o dia que eu vou acordar e eu não sair motivada de casa, eu já sou uma profissional morta. Entendeu? É a mesma coisa do teu trabalho, quando você não suportar mais ouvir o problema das pessoas, o que tu tá fazendo lá? Justamente. Está na hora de você mudar. Então, até o último dia que eu tiver no departamento, eu vou estar motivada. E eu gosto disso, sabe? Eu sou muito feliz no meu local. Por mais incrível que pareça isso, né? Eu gosto Apesar do que das eu faço. reclamações, faz parte. da galera que chega com a multinha na mão. Resolva isso daqui. Dê um jeito nisso. Sim. Tem várias formas de dar um jeito. Entre com recurso, vai ser... Paga. Paga. Tem jeito bem simples. Pagar é uma vai lá coisa, e paga. né? Aceita que tu errou, né? Mas é muito triste, assim. Eu vejo é muito triste você não gostar daquilo que você está fazendo, né? Você ir forçado, você tá lá pelo... Claro que ninguém é iludido aqui, né? O salário é importante, mas você gostar daquilo que você está fazendo é fundamental. Né? É fundamental para você buscar novas ideias, trabalhar, querer fazer algo diferente. Problemas, todo mundo tem problemas. Quando você for olhar todas as dificuldades que eu tenho, todos os setores têm problema. Não é o sonho, né? Eu precisava de mais funcionários, precisava de tanta coisa, mas eu vou trabalhar com aquilo que eu tenho. Vou fazer o melhor com aquilo que eu tenho. É assim que eu trabalho. Isso me motiva, sabe? O meu olho brilha, assim, quando a gente fala de educação, o espaço público de trânsito está ficando bonito, sabe? Então a gente já sonha com a escola, né? Com espaço próprio, e assim a gente vai indo. Cada dia, não tem um trabalho concluído, né? A gente está sempre buscando melhorar cada vez mais. Perfeito. E a Mari se mostra hoje uma pessoa calma, né? Que pratica atividades físicas, as mais variadas, né? Que diz que medita pela manhã. Né? Mas você que incentiva as pessoas a levarem uma vida mais saudável.
Mas assim, você sempre foi assim, Mari, ou aconteceu algum fato na tua vida que te levou, que teve que virar a chave meio de maneira forçada, assim, para você buscar mais qualidade de vida? A gente pergunta porque nós escutamos muito aqui no Cuca, comum, né? é comum. As pessoas falam, de não... repente virou uma chave e eu decidi ter uma vida mais saudável, né? Acho bem legal isso. E como você me perguntou, né? Faz trilha, faz pedal, como que tu faz tudo isso? Fazendo tudo mal feito. Não, essa técnica é muito boa, né? Essa técnica Ela tava louca pra soltar essa né? Falar isso daí, porque na verdade eu vou fazer trilha, eu ando, mas eu não sou a ciclista. Não, é verdade, eu já superei uns limites, assim, que foi... Eu fiz 103 quilômetros de bicicleta, eu achei o máximo. Eu me achei muito. Né? Eu também acho. Devo admitir que... Fiquei desidratada 2 dias, não andava. Não importa, importa que eu andei. Não teve um momento assim de virada de chave. Eu sempre... Como que eu vou te falar? Eu sempre fui eu tive esse... Talvez por morar no sítio, enfim. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu pesei tantos quilos e emagreci. Não aconteceu isso. Eu lembro que eu até, inclusive, eu saía lá a gente vinha lá do São Miguel e na época tinha a academia do Zé Luiz, né, do Álvaro, da Luzia. E eu vinha com a minha irmã, a gente vinha caminhando, batendo o maior papo, sabe? Então, a vida saudável, assim, ela sempre fez parte do meu dia a dia. Teve uma mudança. Por quê? Porque eu tenho algo assim muito... Eu sou uma pessoa... Você vai dizer, você é motivada para ir para academia? Não, eu sou disciplinada. Entendeu? Eu não quero engordar, por exemplo. Eu não acho saudável. Eu não vou, então eu vou cuidar do que eu vou comer, do que eu vou fazer. Por quê? Porque o equilíbrio, ele é muito importante. E até pelas leituras que a gente faz, né? Você precisa ter esse equilíbrio para você ter uma vida decente, né? Para você dar conta. Talvez a minha maior motivação são os meus meninos. Eu quero ser uma mãe presente na vida deles, ativa, uma mãe né? saudável, uma pessoa ativa, presente no dia a dia deles. Então, para isso, eu tenho que estar bem. E eu falo muito isso para eles. Você não pode dar aquilo que você não tem. Se você não se ama, se você não se olha no espelho e você não gosta da imagem que tu tá vendo... Como que eu vou amar? Como que eu vou distribuir amor? Como que eu vou ser para as outras pessoas? Eu sou uma chata, cheia de problema, reclamando o tempo todo. E eu não quero ser essa mãe. Então, eu preciso me cuidar. Forma como eu me cuido. Eu tenho uma alimentação saudável, eu gosto de praticar. A trilha, por exemplo, para mim, fazer trilha, eu fui agora final de semana no Pico Agudo. A gente está conhecendo vários lugares, né? Parabenizar a Luzia pelo trabalho que ela está fazendo. Para mim é uma oração isso. Não é você fazer trilha, caminhar, cara, vai fazer 2, 3, 5 quilômetros, acho que tu vai emagrecer lá fazendo trilha. Não, você vai, é para tua cabeça. Sim. É para você estar bem, para mim é uma conexão com Deus. É uma oração. Eu, quando ver o nascer do sol, você pode deixar uma conversa meio doida aí. Meio mas hashtag assim, gratidão. Meio hashtag gratiluz, gratitudo. Por curiosidade, você já publicou a tua fotinho numa cachoeira com a hashtag gratidão ou não? Ah, quem nunca, né? Então, é o contato com a natureza, que Deus está em tudo, né? Deus está no amanhecer, no pôr do sol. A Mari publicou uma foto toda alpinista esses dias, né? Eu achei muito engraçado. Tu tá escalando também. Até Estou. Então é isso. Então você estar lá naquele momento é indescritível. É uma coisa assim que parece uma conversa meio doida, mas é exatamente assim que eu me sinto. Você sentar lá num pico, você ficar olhando aquele vermelhão assim no céu, de repente, né, o sol nascendo, tudo é emocionante, sabe? É como se Deus estivesse te tocando. É uma oração. Sim, sim. Você senta aí, a gente pode fazer isso aqui na Torre do Names, aqui tudo pertinho, né? Ver o nascer do sol em qualquer lugar da tua casa. Então, eu tenho esses momentos assim, que eu acho que é o teu equilíbrio, né? O teu emocional, a tua espiritualidade, ela precisa ser trabalhada. Sim, a gente tem um dia a dia agitado, né? Muito Se você agitado. não tiver esses momentos assim, mais próximos à natureza, mais de contato com Deus também,
a vida fica muito pesada, né? Qual que é o teu, né? O que é só você trabalhar, correr para casa e viver naquela rotina? Cara, tem tantas coisas boas que você pode fazer sem você gastar. Né? Então, você pode achar meio doido isso, mas você observar o nascer do sol, o pôr do sol, você sair fazer uma caminhada, tá? Não tem custo nenhum. Ter uma bicicletinha, fazer um pedal, você não precisa comprar a bicicleta mais cara. Pode ter qualquer bicicleta. Cancela aquela de 50 mil aí. 50 mil eu tava juntando dinheiro, por isso que eu não tô pedalando. Chega, vamos parar com essa ostentação toda. Pega a tua bicicleta, tudo, né? vai fazer o teu pedal. Eu tenho esses cuidados assim. Claro, né? Não vou sair fazer pedal à noite. Eu até saio à noite, mas aqui na cidade. A gente tem que ter todo esse cuidado. Uma caminhada, trilhas, enfim. Vá no grupo, participe. Isso é saúde mental. Sim, então, não tem como você ter uma vida saudável, você ficar preso no teu trabalho, dentro da tua casa. Tem momentos que você precisa sair, sim. Eu sempre digo, os extremos, eles fazem mal. Né? A gente sabe disso. Os extremos, eles fazem mal. Você não fazer nada, você também ser, querer fazer tudo, abraçar tudo. Adoro aventureira. Não dá. Eu acho que ela está muito preparada já para o curso, viu? De psicologia. Acho que tem. Eu vou dar na cara das pessoas. Olha aqui, para, sua louca. Ela usa aquela dinâmica da freada, né? Para que tu tá enchendo. Não, mas é que isso que tu tá falando é muito real, né? Primeiro que o melhor ansiolítico é a atividade física. Claro. Para questões de ansiedade, essa atividade física Agora, quando a gente pensa na saúde mental como um todo, é fazer o que tu gosta, né? Porque a gente vai abrindo mão das coisas que a gente gosta. E o meu irmão, o Bruno, quando ele vai dar palestra sobre adolescência, ele faz ele larga uma pergunta inicial que é a seguinte: se tu tivesse 17 anos, né, e fosse te apresentar como se fosse um adolescente de 17 anos, como é que seria, né? E aí os adultos tentam ali lembrar o que eles faziam e se descrever. E aí a pergunta que vem depois é: e por que tu deixou de fazer isso? Né? Por que tu não faz mais essas coisas que tu gostava lá atrás? Ah, porque o trabalho, porque isso e aquilo. Aí tu tem nessa gangorra, tu tem só a responsabilidade de um lado e do outro um pouquinho de lazer. E normalmente o lazer é sofá, é televisão, né? Eu vou ser feliz quando eu ir pra praia lá no final do ano. Vai não nada, dá. Cara. Criança correndo, incomodando. Só cuidar dos filhos. Só cuidar, tudo queimado, chorando em roda. Não é por aí. Não dá. Quando eu olho para trás, assim, eu nunca sou um exemplo de tranquilidade. Eu sou ligada e tudo. Eu só não sou uma pessoa estressada demais. Isso me faz mal. Mas eu tive uma época, quando eu fui coordenadora, diretora, assim, que eu tive uma gastrite, sabe? Eu era muito preocupada, muito... nunca fui de exageros, mas eu era mais preocupada, mais estressada. Não ganhei nada, ganhei uma gastrite, né? Tive que fazer um tratamento e então, isso não. E a questão da saúde, ela é primordial na minha vida. Sempre foi, eu sempre incentivei. Quem me conhece assim há mais de 20 anos sabe que eu sempre frequentei, eu não sou de exagero. Eu acho que isso não é saudável. Mas eu vou lá 2, 3 vezes por semana, eu vou na academia, sim. Vou motivada, não. Eu vou porque eu sou disciplinada. Entendeu? Eu não quero me olhar no espelho porque mulher é assim, você nunca está contente com que, né, pacote. Sempre você está achando um defeitinho ali. Alguma coisinha. Não, tem que melhorar. Isso também, né, te faz você cada vez melhorar mais. E é dessa forma que eu vou levando. Cobro isso lá em casa também. Incentivo os meninos, né, a participar. O Luiz Henrique, ele é mais meu parceiro, assim, subimos a Serra do Rio do Rastro, subi a Serra do Rio do Rastro pedalando. Nossa, isso não é... Gostou da ostentação? Não, eu acho que tem que ostentar mesmo, viu? Eu tenho que ostentar, né? Subi 2 vezes caminhando a Serra do Rio do Rastro, caminhando, e 1 vez pedalando. Nossa, eu já fiz uma superação. 7, 8 vezes de carro. Muito bem. Filmando. Muito bom. Se superou, hein? Foi muito interessante. Quando eu cheguei, né, eu estava bem preparada naquela época, lá dos 100 quilômetros, 60, 70, 80, a gente saía, né? Agora já damos uma acalmadinha um pouco maior. Daí começamos com as trilhas também, então a gente tenta conciliar tudo. Quando eu cheguei, eu achei que eu não ia conseguir, que é uma superação fora do... Tipo, é pra louco, né? Não. E eu cheguei... Não concordei com pra louco. O que eu tô fazendo aqui? Quem que
acorda 4, 5 da manhã para ir pedalar? A pessoa tem algum problema. Não é normal isso. Aí eu cheguei, quando eu tava terminando, sabe, ali, né, lá em cima, em cima tem aquele pórtico lá que tem, né, aquela placa. Passou um ciclista, isso aí, garota, você conseguiu? Eu olhei para ele e comecei a chorar. Me deu uma crise de choro, foi uma coisa muito estranha, sabe? Foi um momento que eu chorei muito. Tu vê o cansaço, né? A vitória, né? A conquista. E é uma coisa, qual que é o... Mas para mim foi importante. Sim, foi uma vitória. Para mim foi uma vitória pessoal. Sim. Sabe? Então, Muito essas legal. coisas aí não tem como você descrever o que você sente nesses momentos. Não, eu acho que cada vitória, vamos chamar assim, cada vitóriazinha dessa, apesar de ser uma grande vitória, né? Mas ela te capacita a outras, em outras áreas também, porque você vê, não, eu posso, eu consigo. Então, tem muito valor isso. Acho que motiva você a encarar outros desafios, não necessariamente só esporte, né? Mas na vida profissional, nos estudos. Em todos, eu tenho todos algo campos, que eu superei muito também, que era que me afetava bastante, era a opinião alheia. Cara, as palavras, elas machucam. Tem muita força. Tem muita força. Então, quando você se expõe da forma como eu me exponho, quem trabalha em todas as secretarias, enfim, quem está na... É um risco, né? Você não vai agradar todo mundo. Isso é um trabalho que tu tem que fazer interno. Você não vai ter aprovação 100% das pessoas vão lá e elas vão te agredir. Se não for verbalmente lá, elas vão ter elas vão lá no Face, vão escrever, vão te ofender, vão te diminuir. Sim. A ignorância está liberada, né? Então, tá horrível. Então, é algo assim que eu me abalava mais no início. Mas tu foi aprendendo porque, cara, quem sou eu para querer agradar todo mundo, né? Pelo amor de Deus. Sim. Não existe essa possibilidade. Então, mas há uma agressividade, assim, que é bem preocupante. Eu discuto isso com os meninos em casa. Não sei como não. Tem que discutir essas coisas, sabe? Hoje nós temos uma leva, né, todo mundo fala o que quer, mas não quer ouvir nada de crítica, não pode... Não é nem crítica, né? Não pode ouvir opinião diferente. Não pode opinião diferente, que eu já fico todo nervosinho. Aí você tem também um número assim, assustador de crianças que estão com problema, com depressão, um risco de suicídio. Então, hoje, sabe, eu já mudando, né, algo que me preocupa, assim, é a gente criar adolescentes hoje, no dia de hoje, é muito mais desafiador do que o departamento beltranense de trânsito. Eu vou ter que concordar. É mais difícil do que gerir o trânsito de Francisco Beltrão. É verdade. São atividades bem complexas. Concordo. Com certeza. Vamos para a hora do brodo? Vamos. Estamos nos encaminhando a reta final aqui do nosso episódio. Marido fez uma cara de que não quer. Nossa, mas eu tava tão... Você quer falar mais? Vamos continuar aqui conversando. Tá bom. Vamos longe, então, né? Então esquece a hora do brodo. Puxa outro assunto aí, então, mano. Vamos lá. O que você quer falar, Marilda? Ai, tô brincando. Eu vi que você já tá assim, cansadinho. Ele tá meio farol baixo já, né? Eu também percebi isso. Pois é, todo mundo anda falando isso. Será que não, o cavanhaque não tá pesando, será? Boa. Pode ser. Tá faltando meditação? Eu acho que sim. Contemplar o nascer do sol? Contemplar a natureza. O sono também é importante. 7, 8 horas ali dormindo bem bonitinho. Sono, não, o sono é importante mesmo. Exatamente. Precisamos cuidar melhor do Luciano aí. Isso aí, galera. Valeu por jogar essas atenções pra mim. Valeu, muito bem. Obrigado. Muito. Não. Durma 8 horas. Durma 8 horas. Medite. Sim. Respira. Tenha paciência. Daí tu fica com aquele mantra, né? Mas se for avaliar, a gente dorme pouco mesmo, né? Porque a gente tá sempre conversando. E normalmente a gente conversa até tarde, a gente começa a conversar cedo, né? Então, verdade. Eu acho que a gente tem esse problema. Eu peguei uma semana agora que eu fui dormir boa parte dos dias perto das 2 da manhã. Nossa. E eu levanto 6h30. Como tu consegue? Pois é. Com cara de sono. Como é que você disse? Fazendo tudo mal feito. Como você consegue Esse trabalhar segredo, depois? né? Vai fazendo tudo mal feito. Tudo mal feito. Dessa forma. Descobrimos o segredo. Então vamos lá, trabalho da semana. Você vai aprender diminuindo meia hora até você 11 horas você tá dormindo. É o objetivo. Vamos lá, vamos caprichar. Semana que vem eu começo. Segunda-feira à noite eu começo. Mas eu comecei a academia, hein? Quero registrar isso aí, que eu comecei a fazer atividade física aí, hein? Já foi uma vez. 2.
Olha, o meu professor lá, o professor Jonathan lá, Iron Man. É ele que fala. Cara, corre, ele compete no Iron Man, né? Nada, pedala. O cara pedalou 180 quilômetros. Só de olhar o que ele fez, eu já morri. Não, realmente, né? Gente, tem que tirar o chapéu. É o projeto do Érico. É o projeto. Não, com certeza, Iron com Man. certeza. Né? Iron Érico. Se preparem no próximo aí. Que... e eu tô vindo com tudo. No Marrecas, pessoal. Não, pode. Não, pode deixar que tá... Correndo, subindo o prolongamento, descendo. Não, vocês vão me ver lá às 5 da manhã, com certeza. Né? Eyes of Tiger. Não, com certeza. Não, a playlist tá pronta. A playlist, ó. A playlist tá tudo certo. Boa. Mas então tá, vamos lá pro Brodo, então, né? Vamos. Ela reclamou, a Mari reclamou, mas também não trouxe nenhuma outra sugestão de assunto. Não, mas a gente conseguiu. Então a gente vai pro Brodo. Vamos pro Brodo, então. Você não percebeu a minha jogada, porque eu elogiei o professor, agora eu vou... Não, ela fez o Brodo sem... Ela já fez dois, né? Ela já fez dois. Agora eu vou fazer outro. Ela já fez dois Brodos. A jogada dela é... Já falei do Jonatas Gondaski, lá o professor, falei o nome dele agora. E antes você falou de outra pessoa também. Né? Você poderia falar em números, né? Falando da minha irmã, da mas fica à vontade. Então, eu assim, quando tu me fez essa pergunta... É algo que eu admiro muito, a palavra é admiração, né? Acho que é. Admiração, quando você admira as pessoas. Eu sempre falo bastante isso. Não é só amar as pessoas, você precisa admirar elas. Né? Só amar às vezes não basta. Então, eu admiro muitos profissionais no sentido assim, de nossa, cara, como você é bom naquilo que tu faz. Tem mulheres incríveis, pessoas incríveis trabalhando. Então, às vezes até meio que teria N pessoas aqui para falar, né? Falando da minha irmã, por exemplo, que criou as 5 meninas, né? Só aí ela já tem todo o meu amor e admiração. Você já pode indicar ela, né? Para quem tem filha menina. Forte, como criar? Quer saber como criar filhas meninas? Fale com Neile. Acho que ela poderia mesmo fazer um livro, né? Mudar o rumo, parar de fazer conserva. Então, a minha irmã lá da Coava é uma pessoa assim que incrível, que eu tenho maior admiração por ela, porque fala muito dela aqui. A Luzia agora, né? Falamos tanto das trilhas aí, uma mulher determinada, forte, organiza, leva todo esse povo, faz, sabe? Legal. É uma pessoa fantástica também, tem toda a minha admiração. Nossa. A gente pode até voltar um pouquinho na Coavo, né? Que talvez algumas pessoas encontrem no mercado os produtos da Coavo e nem saibam que é de Francisco Beltrão, né? Que a empresa é daqui, que é da tua irmã. Daqui, da minha irmã. Que legal. Essa guerreira que teve 5 filhas, né? Criou praticamente sozinha as filhas. Não vamos falar de problemas familiares. Né? Mas a minha irmã, ela isso merece teria que fazer um episódio à parte. Toda a minha admiração, meu carinho, as meninas maravilhosas, assim, que eu... Legal. E tem a fábrica, né, familiar, né, trabalho, tem agora ali no mercado municipal também. Inclusive, visitem o mercado municipal. Verdade, também é uma boa sugestão. Sim, com certeza. Tá muito legal lá, né? Tá muito bonito, muito legal. Assim, a gente precisa valorizar as coisas que nós temos aqui na nossa cidade. Isso é uma coisa que me incomoda, viu? Quando eu olho essa cidade, porque isso? Cara, vai embora daqui se tu... Vai viajar, então, pelo menos, tá? Para você conhecer outras realidades. Porque, cara, Francisco Beltrão tem lugares maravilhosos, que a gente aprende muito, né? Pedalando no interior. Tem lugares lindos, tem lugares incríveis para você visitar. A gastronomia da nossa cidade, fantástica. Agora, falando do mercado municipal, a gente adora ir lá no mercado municipal. Então, assim, incentive as coisas boas que tem na nossa cidade. E o mercado está dando certo, né? Acho que a prefeitura está organizando de modo a levar eventos para lá, né? Esses eventos estão movimentando. Teve inclusive o lançamento do livro do Flávio Pedron, que é sobre o Frei Leodato. E tinha muita gente nesse lançamento, né? Foi bem bacana isso. Lá no mercado municipal. No mercado municipal. Ah, foi lá, que legal. Muito bacana. Um espaço, normalmente você pensaria um evento desse no Espaço da Arte, mas eu acho que já por uma política de divulgar o novo mercado municipal, né? Eu acho bem bacana, Luciano, agora abrindo um parênteses assim, o nosso gestor, eu tenho uma grande admiração pelo nosso prefeito. Uma pessoa muito culta, uma pessoa assim que tem um grande conhecimento, e ele tem várias ideias, né, inclusive dessas viagens, né?
Por isso que é importante você viajar, você ler, você conhecer e você trazer isso para o teu município, né? Por exemplo, 2 exemplos aqui, o mercado municipal, a Casa do Chá, né? São coisas assim que, oh, meu Deus, mas aonde que ele... Então, eu acho que... Abre é verdade. Cabeça, isso é legal. E o próprio Centro Cívico é uma criação Kleber Fontana, né? Que começa a se desenhar agora, né? Sim. Que é uma coisa que até então a gente nunca tinha ouvido falar. Claro, a gente tinha ouvido falar em Centro Cívico, Curitiba, né? Mas a gente nunca chegou a pensar de trazer essa ideia para cá, né? Porque as coisas estavam muito estabelecidas, né? Parece difícil mudar uma prefeitura, um fórum. Mas enfim, está acontecendo já. Muito né? bonito. Verdade. Pelos projetos. Então é isso. Tem N pessoas, né, que a gente poderia falar mas eu fico muito feliz. Tá finalizando já? A pressa é sua. Ele tá assim, ó, na frente. Eu disse, será que é pra mim finalizar? Não, de jeito nenhum. Tá, Ô, Luciano, vamos lá? Luciano. Mais café, mais um pouquinho de café. Pega um cafezinho ali. Brincadeira, muito bacana isso. E tu, Luciano, tem brodo hoje? Não, pior que hoje eu não cheguei a pensar em nada. É mesmo. E você pensou? Eu pensei em falar na clínica de uma pessoa que já veio aqui, um grande amigo nosso aí, da clínica do Valdir Espada Júnior, né? Falar da clínica Espada, que tem o Valdir Júnior como... me fugiu agora. A especialidade dele é infectologista. Isso. Memória boa, hein? Isso. O Valdirzão pai lá, né? Que é clínico geral. Exato. E o Fernando, né? O doutor Fernando e a doutora Zuliana, que são endócrinos, né? Então, é uma clínica aí muito competente. Acho que é legal enaltecer o trabalho deles. Enquanto eu estava falando, tu lembrou de alguém? Continuou 0? Não, eu posso, lembrei sim, eu vou recomendar uma dupla, né, que é um casal de artistas da música, né, que é o Gabriel Elvas e a esposa dele, a Nadi. Ela canta, o Gabriel é reconhecido, né, pela sua competência no violão, na guitarra, e a Nadi também canta muito bem, eles têm um repertório muito legal, assim, para barzinho, para eventos, enfim, recomendar eles. Não, legal. A Nadi e o Gabriel. O Gabriel, inclusive, está na organização agora do Beltrão Rock, hein? Isso. Legal. O Gabriel, inclusive, agora ele foi nomeado agente regional de cultura, que é uma coisa nova também no estado. E ele atende aí, acho, se eu não me engano, 23 municípios da região nessa função. Legal. Então tem um investimento do governo na cultura regional. Agora você me fez lembrar da volta dos liberais do samba. É verdade. Eu vi alguma coisa também nas redes sociais. Próximos. Agora me lembrar que dia ali no Empório vai ter a volta dos meninos do pagode ali, o Paulo Campos, os pagodeiros, Marcelo Campos, Paulo Campos, André Zambonato, excelente profissional também, nosso amigo. Os meninos aí. O André tem uma banda muito legal também, que é a Dr. Vinil, né? É uma banda muito legal. É outro profissional, até começa a falar, cara, tem... Não, a gente vai começar a pessoas lembrar fantásticas, né? Se começar a lembrar, vai longe. Mas eu acho que isso é estratégia do grego, da Mari, para ela fugir da última pergunta. Ela sabe qual é a última pergunta. Ela sabe qual é a última pergunta. E ela você viu que ela está estendendo o brodo? Né? Ela está botando mais água nesse brodo. Né? Vamos à última pergunta? Vai lá, Érico Pérez. Eu? Tá. Conta pra nós, Mari. Se tu pudesse voltar, conversar com a Mari de 17 anos, o que você falaria pra ela? Que dica você daria? Que sugestão? Eu acho que até cheguei a falar isso um pouquinho antes, né? Que sugestão que eu daria pra ela é beba bastante água. Acho que eu ia falar uma coisa mais séria. Sim, eu pensei. Admito que eu esperava algo mais profundo. Devo admitir. Me surpreendi agora. Realmente. Ela deu uma de vanto, né? Investiria tudo em bitcoins. Beba bastante água. Eu ia falar pra ela que ela deu certo na vida. Tô orgulhosa dela. Pra caramba. Que legal. Isso que eu falaria pra ela.
você fica deu tranquila certo, que fica tranquilo que você vai dar certo, você vai dar certo. Você vai quebrar a cara muitas vezes, você vai confiar nas pessoas erradas, mas não deixe de confiar mesmo assim, porque o mundo é cheio de pessoas incríveis. Tá? Não duvide de todo mundo. Aprenda a cair, a levantar. Seja forte, resiliente, porque lá na frente você deu muito certo. Ótimo. Que bom. Que bom. Boa resposta. Estamos aí. Ainda bem que complementou, né? Achei que ia ficar na água. Eu me emocionei agora, gente, para. Muito bem. Muito bem. Que conversa boa, né? Que conversa divertida. Sim, sim. Né? Mas isso é Mari, né? Ela é sempre assim, isso é verdade. Conversar com ela é sempre muito bom. Bom, obrigada. Que bom. Foi uma um episódio bem muito natural, legal. porque foi bem ela. Né? Não, nos conhecemos hoje. Fique bem claro que eu não sou paciente. Ainda. Continua aí nesse trabalho lidando com trânsito. Continua aí mexendo com trânsito para você ver. Deixar bem claro aqui que eu trabalho com trânsito, eu tenho 2 filhos adolescentes, tem marido, né, que às vezes também parece um filho adolescente. Vai. Acho que a partir dessa confissão aí vai precisar, sim. E tudo isso sem terapia. E sem terapia. Olha aí. Fazendo... Como é que você consegue tudo isso? Fazendo tudo mal feito. Esse bordão ficou bom, né? Ficou bom. E eu não sou paciente do Érico. eu não posso falar, né? Eu já fiz. Não, todo mundo tem que fazer terapia. Todo mundo tem que fazer terapia. Tá bom. Muito bem. Isso aí. Muito bem. Mas, Mari, muito obrigado por essa conversa, muito agradável, por ter vindo, ter topado aí, vir numa sexta-feira à noite conversar com a gente, né? Deixando de lado uma janta para a qual ela estava convidada. Olha, exatamente. Apesar de que não era churrasco, ela confessou que quando não é churrasco não é tão prioridade assim. Para mim não foi tão convite tão... Não é um convite tão foi atrativo, mais fácil né? de abrir mão. Entendo, não, então tudo bem. Eu sei como é. Mas muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Mari. Muito boa a conversa. Mas eu fico muito feliz mesmo. Pensei, meu Deus, 1 hora. Eu não tenho. Acho que deu mais. Não sei quantas horas deu. O Dudu que está no controle deve saber, né? Mas deve ter dado 1h30 por aí. Muito obrigada pelo convite, sabe? Eu nunca participei de uma entrevista assim, né? Que falasse do meu lado mais pessoal, tu poder né? falar de ti, né? Essa é muita ideia do Cuca, né? É uma coisa muito... números e, enfim, uma ideia fantástica. Assistir o trabalho de vocês é maravilhoso. Obrigado. Muito bom mesmo. Parabéns e sucesso aí, né? Obrigado por ter vindo. E divulgue. Eu não vou convidar ela para curtir o canal, porque ela já foi lá, já se inscreveu. Não, ótimo. Eu vi. Tá lá, né? Mas pessoa dedicada. A divulgar, né? Vamos divulgar. Isso aí. Vamos valorizar o que é nosso. Isso aí. Vamos, nessa pegada aí, vamos finalizar então agradecendo aí o Duduzeira, né? Nossa, o Duduzeira, o Dudu Nobre, Eduardo Rosa, o guri da Neiva e do Nadir, né? O menino que acabou de chacoalhar a câmera ali. O menino que acaba de balançar. Se você vê... Quem tá assistindo foi só a animação do Dudu ali, né? Muito bem. E o Jonatas, né? E também o nosso querido Jonatas Araújo. O nosso editor aí que salva a gente de alguns momentos aí que... De alguns momentos vergonhosos. Né? É ele quem faz os cortes nas fatias, né? Exato. Mas hoje acho que ele não vai ter muito trabalho. Não. Acho que hoje não gabaritamos. Foi bem. Muito bom. Então, fechamos então? Fechamos. Valeu. Valeu, gente. Obrigada. Imagina. Sucesso. Obrigado.